A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Meus irmãos, nós estamos em um tema chamado Aprendendo Mais e hoje é o nosso quinto áudio, quinto estudo, meus irmãos, sobre esse tema Aprendendo Mais, né? Eu estou passeando pela Bíblia. Por enquanto, eu estou nos 5 primeiros livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios e... esqueci algum? Não, Gênesis, né? Tava esquecendo aí, Gênesis, poxa. Então, esses 5 livros a gente está trabalhando um pouquinho sobre eles. E estamos no livro de Números agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo em Números capítulo 11. Números capítulo 11, onde a gente vai falar um pouquinho. Olha só, no versículo 1 diz assim, ó: E aconteceu que, queixando-se o povo, isso se chama murmuração, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e o consumiu, os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Meus irmãos, vocês viram aí que o povo estava reclamando no deserto que Deus havia dado liberdade a eles. Eles tinham que esperar e ter paciência, porque eles estavam a caminho da Terra Santa. Havia uma promessa. Moisés estava levando eles para a Terra Santa. E o povo começou a murmurar, dizendo que eles estavam se lembrando dos peixes que eles comiam lá no Egito, né? Dos pepinos e melões, dos porros, de cebolas e alhos. E estavam reclamando: olha, a gente comia tanta coisa gostosa, mesmo que a gente era escravo, mas agora a gente tem que comer esse maná aí, ó. E o maná era como um coentro, né? Da cor do bidélio. Então, o que acontece aqui? Muitas pessoas acabam reclamando, murmurando contra Deus, porque às vezes acha que tá tudo certo, tudo correto e tem que ser assim. Não, não é assim não, meus irmãos. Olha, a Bíblia diz que o murmurador irrita o Senhor. E nesse versículos que nós lemos, nós aprendemos que os murmuradores devem se calar, devem tomar cuidado com o que falam, irritando ao Senhor, né? Então, nós aprendemos o que? Aprendemos que o povo tem que ter respeito, meus irmãos, às coisas santas de Deus. Tem que ter respeito pelas coisas santas de Deus. Nós passamos por Gênesis e aprendemos a história. Nós então passamos por Êxodo e vimos como era o caminhar da história. Depois passamos por Levíticos e vimos algumas leis, como ontem. Números, aonde está falando da murmuração, meus irmãos. Agora, entenda que eu vou falar do último livro, meus irmãos, do Pentateuco. E fechamos o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros nós vamos fechar aqui. Olha só. Existe bênção e maldição. Lá em Deuteronômio capítulo 11, verso 26 diz assim, ó: Eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção quando ouvirdes a bênção quando ouvirdes os mandamentos do nosso Senhor Deus, que nos deu, que hoje vos mando, porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos. Então qual que era ali a bênção e a maldição? A bênção e a maldição é que se você ouvir a Deus, você está na bênção. Se você não ouvir, você está na maldição. Entendeu? Porque que muitas coisas dão errado por aí afora. Os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos enviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses se não conhecestes. E será que havendo-te o Senhor teu Deus introduzindo na terra que vais para possuí-la, então pronuncieis as bênçãos sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte de Ebal. Porventura, não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol?
da terra dos cananeus, que habitam na campina, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque passareis o Jordão para entrardes e possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e juízos que eu hoje vos proponho. Deus colocou ordens e regras para que eles seguissem. Mas o que aconteceu com eles? Eles não quiseram seguir, meus irmãos. Então, aquele que segue, meus irmãos, a bênção, aquele que ouve o Senhor está na bênção, aquele que não ouve está na maldição. Muitas pessoas que querem seguir a Deus, eles ouvem e acabam sendo abençoados. Aquele que não quer, não ouve e acaba não sendo abençoado. Esse retrato mostra de pessoas que hoje acabam sempre quebrando a cara, meus irmãos. Tentam de tudo, fazem de tudo e não dá certo. Por que não dá certo? Porque, infelizmente, querem ouvir e seguir as coisas do mundo. Deus está mostrando para nós que tudo que fazemos tem que ser baseado nisso, meus irmãos, baseado no nosso rei. Mas olha que interessante, o povo estava no deserto, não estava? Olha que interessante aqui, em Deuteronômio, capítulo, meus irmãos, 15 e 11, ó. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo livremente, abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deus dá ordem a eles como se eles já fossem ficarem abençoados. Eles ficaram abençoados, mas olha que incrível, né? Eles não estavam enxergando essa grandiosa bênção, né? Volta um pouquinho para Deuteronômio 8:2. Por que Deus permite que você vá para o deserto? Por que Deus permite que a sua vida se torne um deserto? Olha só, a resposta está aqui, ó. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus estava testando no deserto se a pessoa era capacitada para estar no luxo, no muito. Então Deus testou e Deus ainda está testando. Como hoje, como amanhã, sempre vai testar. Pessoas vão entrar no deserto e nem imaginam que estão sendo testadas. Deus quer saber o que está no quê? No seu coração. Deus quer saber o que está lá dentro. E também se você é apto para guardar os mandamentos dele. Será que você é apto para guardar os mandamentos dele? Se você for apto, com certeza do deserto você sai. Mas se você não for apto, meus irmãos, com certeza muita coisa vai dar errado. Então, a Bíblia está mostrando e está dizendo hoje para nós que devemos tomar cuidado, devemos ouvir, não murmurar e guardar o nosso coração para guardar os seus estatutos, seus mandamentos. A partir desses momentos, tudo irá dar certo. Mas enquanto você endurecer seu coração, enquanto você achar que você pode viver numa vida à la vontade, você não vai conseguir a vitória. O Espírito Santo está dizendo, está ensinando. Nós encerramos esse áudio de hoje, meus irmãos, com esse versículo de Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Ele te põe no deserto para saber o que está no seu coração. E aí, a gente vai ver se você suporta, se você não vai murmurar. E o que será que sairá da sua boca? O que será que sairá da sua boca quando Deus permitir você no deserto? Amém? Eu acredito que você entendeu. Estamos finalizando o Pentateuco hoje, né? Amanhã nós vamos começar o livro de Josué, meus irmãos, né? Porque Josué é continuação ali do povo ainda, né? Nós vamos falar um pouco amanhã. Amanhã nós vamos descobrir sobre isso, tá bom?